Então, nós vamos começar a apresentação. Aqui quem fala é a Áurea, eu acho que a maioria já me conhece, né? São todos da casa. Nós estamos montando, né? O Ilumen está propondo um novo curso voltado para o atendimento da criança e do adolescente, mas é evidente que esse curso não é só para analistas. Esse curso também serve para professores, psicopedagogos, pais interessados no tema, pessoal da área da saúde. Então, é um curso bem acessível. Nós vamos procurar trabalhar uma linguagem que não seja uma linguagem só daqueles que já conhecem a psicanálise. Então, ela vai ser bem acessível e aquilo que for importante durante o curso, a gente vai explicar melhor. Né? Termos importantes, a gente vai entrar aí com uma ideia do que simboliza, do que significa, para ninguém ficar perdido. Então, todos que tiverem interesse, ainda que não tenha formação analítica, é possível acompanhar sim. A ideia é que esse curso aconteça quinzenalmente, serão 15 encontros, a gente está tentando formar uma turma ainda para início em outubro, então logo a gente tenha 20 inscritos, a gente inicia, das 8h30 às 13h30, esse vai ser o horário quinzenal. Nós vamos estudar tanto casos clínicos clássicos, vamos entender como os clássicos viam, né, o atendimento na clínica analítica, psicanalítica, de crianças e adolescentes, mas nós vamos principalmente focar nos pacientes que estão vindo hoje, ou seja, as questões do sofrimento ligados à clínica contemporânea. Freud, quando propôs a psicanálise, ele montou a proposta em cima do que ele observava no consultório. Nós estamos fazendo a mesma coisa, é do consultório para a sala de aula que nós vamos trabalhar. Então, conteúdos do consultório, vamos buscar a literatura adequada, que tenha a ver, que explique aqueles fenômenos, e essa é a ideia de trabalho, trazer os assuntos do consultório para o nosso estudo em grupo. Hoje é a terceira aula magna, e faremos quantas forem necessárias para iniciarmos a turma, porque a gente está bem empenhado, estamos bem empenhados, né? Empenhados, né? Marta e eu queremos realmente começar essa turma, porque é muito importante, é muito instigante, o tema é fantástico, a gente está aprendendo uma barbaridade quando a gente faz esse mergulho, né, nos estudos para compreender o fenômeno do que ocorre hoje. E hoje falaremos sobre a importância do desenho. O desenho, ele traz conteúdos do inconsciente. Né? Existe aquele filme, Palavra e Imagem, né? Uma imagem vem carregada de significado, mas a gente precisa aprender a fazer a leitura para entender que significado é esse. E se a gente pegar crianças pequenas, cuja dificuldade em falar é grande, imagine o que a gente consegue absorver a partir dos seus desenhos rabiscados, não importa, porque é claro que a gente não fica só no desenho em si, a ideia também é entender o que, além do desenho, foi colocado, e isso a gente vai explorar um pouquinho mais hoje. Então, iniciando a nossa aula magna, vamos lá.
preferencialmente compartilhando, né? Compartilhando. Perfeito. Então, vamos lá. Fragmentos de um caso infantil. O foco hoje, análise e interpretação do desenho na clínica psicanalítica contemporânea. São fragmentos, nós não vamos estudar o caso inteiro, mas nós vamos pegar pontos importantes, em especial aquilo que foi manifesto através do desenho. Então, iniciando com considerações sobre a interpretação de desenhos infantis. Interpretar desenhos, brincadeiras, jogos, dá sentido latente a conteúdos manifestos. Freud dizia assim, quando alguém conta um sonho, ele está falando sobre o que ocorreu, ele está manifestando o conteúdo, ele está abrindo o conteúdo manifesto. Cabe ao analista descobrir o que está latente, o que está por trás da cena que o paciente relata. Com o desenho é a mesma coisa, é descobrir o que está por trás daquela cena. E na interpretação dos desenhos, há duas grandes abordagens que não se excluem, elas se somam, elas se complementam. Uma delas é baseada nos padrões simbólicos comuns, que são projetados, que são as evidências estatísticas. Alguém ou muitas pessoas se debruçaram sobre esses estudos para entenderem que certos elementos colocados no papel podem significar tais sentimentos, tais conflitos. E a gente vai mostrar o caso hoje. Mas isso não deve ser visto de uma maneira isolada, afinal de contas, cada criança é um mundo próprio. Então, a gente precisa colocar esse estudo estatístico dentro daquele caso específico. Essa é a grande missão do analista. Então, a primeira abordagem vem desse aspecto mais estatístico. A segunda abordagem, similar à interpretação do sonho, carrega tudo aquilo que o analista já vem verificando na clínica. E acrescenta-se aqui o próprio discurso da criança. Então, o que a criança acrescenta em palavras, ou se a criança tem dificuldades ainda em verbalizar, como foi a expressão corporal dela durante o desenho, enquanto estava desenhando. E é uma visão mais dinâmica. Então, cabe ao analista juntar essas duas abordagens. O simbolismo projetivo do desenho ajuda a entender natureza e magnitude destes conflitos, desses conteúdos conflitivos. A combinação da abordagem 1, né, que é baseado em evidências estatísticas, e o conteúdo manifesto que foi expresso, que foi observado, a atenção uniformemente flutuante do analista, né, captando o que não foi dito, inclusive, permite validar o que está por trás do sofrimento de cada criança. E vou contar um exemplo, e esse exemplo pode ser disponibilizado, não tem problema, faz parte do livro da Arminda Berasturi. A Arminda, ela foi uma importante psicanalista kleiniana do século passado, da década de 50, 60, argentina, e ela fala de um caso que ela acompanhou de um garoto de 8 anos. Na verdade, ela acompanhou a primeira sessão do garoto. Ela fazia muito disso, ela supervisionava casos, ela costumava acompanhar a primeira hora. Esse garoto veio para a clínica com incontinência urinária e fecal. E ele desenha um barco com um cano de escape na base e no topo. Então, se vocês olharem na parte superior do slide à direita, vocês vão ver essa imagem do desenho.
O desenho do barco dele é esse barco que não está nas águas, ele está no cais. E ele desenhou 2 canos de escape, um embaixo e outro em cima, e uma base meio mulamba, né? Meio o barco muito grande para uma base pequenininha. Vamos lá. Barcos, nessa primeira abordagem sobre o simbolismo dos desenhos, barcos indicam tentativas de adaptação às circunstâncias imprevistas. Pois bem, agora vamos olhar nesse caso clínico, né, juntar com uma segunda interpretação, o que pode estar por trás deste desenho. Então, esse barco, segundo Arminda, parecia representar o esquema corporal do garoto e toda a insegurança que o sintoma incômodo produzia nele. Ela já tinha ouvido da sua supervisionada sobre o caso, a entrevista que a colega fizera com os pais do garoto, então ela já entendera que o garoto sofria muito com essa questão. Imagine, incontinência urinária e fecal, um garoto de 8 anos, complicado, idade escolar e tudo mais. Bom, essa então é uma hipótese da analista em função das informações que ela já obtivera e também em função da sua atenção uniformemente flutuante. Ela percebia ali o menino tenso, angustiado. Aí o que ela faz num segundo momento? Ela faz uma associação livre com ele. Ela busca elementos, ele já tem 8 anos, para que ele fale sobre o seu desenho. E ele diz assim, olha, que no topo há uma lixeira, onde vocês estão vendo o bezinho aqui, no topo há uma lixeira onde se acumula tudo de ruim. Olha a visão dela, provável sensação de se sentir ele próprio um lixo. A parte de cima dele, se ele é o barco, a parte de cima, o topo. E aí o menino continua. Para solucionar este problema, precisa desta segunda válvula, que é a válvula B que ele criou ali. Ele aponta o desejo de colocar para fora de outra maneira o que hoje lhe escapa involuntariamente, que é essa incontinência toda. Ele já apontou o caminho. Olha, ele está aderente ao tratamento. O veleiro que se aproxima, que está desenhado lá em cima, bem pode ser o analista que o ajudará nesta tarefa. Então, o menino está inteiro, pronto para fazer a análise. Pessoal, vou pedir para vocês tirarem o som, ok? Então, o desenho, ele expressa simbolicamente muitos conflitos que ultrapassam as interpretações padronizadas. Não significa que as interpretações padronizadas não sejam importantes, elas são importantes, mas não dá para ficar só nisso. Por quê? Se nós nos basearmos apenas no que diz no livro, né, nós estaremos trabalhando com rótulos, e que isso significa aquilo. As evidências estatísticas, elas devem ser balizadas com o avanço do processo analítico, algo da ordem do particular de cada paciente. Por isso a relevância do desenho. O desenho, ele é a matriz, uma grande matriz da coleta de dados, em especial junto à criança. Ele abre, ele constrói a narrativa possível, né? Ele abrindo o campo transferencial entre analista e a criança. Em seu jogo de rabiscar, né, o Scribble Game,
o Winnicott, ele traz uma importante contribuição na forma de se relacionar com a criança através do desenho, de forma espontânea, na regra fundamental. Então, o tracinho, ele fazia o tracinho, a criança complementava o desenho, e depois sugerindo alguns temas, né, para possibilitar a construção pela associação livre, talvez de conteúdos para uma melhor interpretação, uma análise e interpretação. É óbvio que a criança, né, por vezes, ela não apresenta a capacidade de se expressar pela fala. A gente pega os pequenininhos que, ao desenhar, eles carregam, né, eles expõem um universo muito próprio, extremamente simbólico, e projetivamente ele vai colocando no papel, e é isso que vai ser fonte da análise, material de análise. Em relação aos desenhos que ocorrem no setting, é preciso que a gente tenha muito cuidado ao expor esse material aos cuidadores, até para que a gente não prejudique esse campo transferencial que é construído com a criança. Quando a gente interpreta o desenho para os cuidadores, a gente pode produzir neles uma sensação de incompetência, de culpa, e através disso, ativar os mecanismos defensivos desses pais em relação a esse desenho, essa imagem, que pode gerar também, através das frustrações advindas disso, deslocamento para a criança, né, e começar a cercear, querer explicações dos pequenininhos em relação ao que foi produzido, né? Então, é muito cuidado que a gente precisa ter em não expor o infante diante desses pais, até para que a gente não rompa esse circuito de trocas importantes, né? Porque existem pais que estão bastante despreparados para lidar com a angústia dos filhos. Então, é importante que a gente preserve também esses pais, nesse sentido, né? Outra questão é a gente não encerrar a interpretação como se fosse inflexível, encontrarmos uma interpretação e fecharmos dogmaticamente aquela leitura. A Áurea já comentou, né, que o sonho, ele tem uma sobredeterminação, né, de origens, muitas causas, é um combo de conteúdos que estão ali dentro do nosso inconsciente efervescente, né, a lava do vulcão, né, se amalgamando, e as interpretações, elas precisam ponderar todas essas conexões que surgem, elementos manifestados, né, pelo sonho. E o mesmo acontece com as imagens do desenho infantil. É óbvio que no trabalho psicanalítico não se encerra a interpretação no setting. Muitos colegas podem observar esse material identificando um material a mais, né? Conteúdo latente ali dentro, que por vezes a gente não percebe, né, na investigação. Os desenhos, eles são extremamente importantes para crianças a partir de 4 anos de idade. Então, é um recurso muito importante para a gente usar no consultório. É óbvio que, em alguns casos, essas crianças podem ter dificuldade em desenhar pela falta de prática, pela falta de estimulação. Mas a gente não deve reservar a técnica do desenho às crianças, né? Porque crianças maiores e adolescentes, inclusive adultos, podem trazer conteúdos importantes para a gente trabalhar no consultório.
é interessante, inclusive, crianças mais jovens, né? Que ainda nem completaram, que estão lá com seus 2 anos e meio, o desenho é muito importante. Então, crianças até 4 anos, a linguagem simbólica é fundamental. Claro que à medida que a idade vai avançando, a criança já tem condições de verbalizar melhor o que pensa. Mas lembrem-se, quando ela verbaliza, tem uma certa censura ali envolvida. Quando ela desenha, não. Exato. Então, o desenho, ele traz elementos do inconsciente. Crianças que já falam, provavelmente irão falar ao desenhar. Considere a fala. A gente falou como a fala é importante, né? Considere o desenho, considere as expressões corporais, as emoções que estão recalcadas. Cabe ao analista perguntar, ou seja, fazer indagações, saber detalhes do que a criança quis expressar naquele momento, porque às vezes ela não domina o desenho. E ela tem uma leitura muito especial para aquilo que ela colocou no papel. Então, uma pergunta-chave: você pode me falar mais sobre este desenho que você fez? E ouvir. As projeções colocadas no papel ficarão muito enriquecidas pelo discurso. E essas respostas poderão trazer material importante à análise. Tudo que a criança falar, tudo, anotem. Por mais absurdo que pareça. Talvez mais à frente faça algum sentido através de um novo desenho, tá? No caso de crianças pequenas, mesmo que só rabisquem, não importa. A pergunta é fundamental, né? O que você quis dizer com esse traço aqui, né? A fala, ainda que incipiente, vai complementar este desenho. Já na criança maior, as figuras reconhecíveis e as associações de ideias fluem melhor também, mas já tem mais defesas, inclusive, né? São frases longas, tem identificação de objetos humanos, situações, lugares. Lembrando, os desenhos, eles tendem a simbolizar mais do que a linguagem verbal. Eles são oriundos do inconsciente. E eles não são alcançados pelas defesas. Ainda assim, explore o discurso para captar a intenção do autor, até para evitar interpretações equivocadas. Vou mostrar uma imagem para vocês. Minha filha viu essa imagem e falou: nossa, mãe, que pesado. Pois é, a professora também achou pesada. Essa imagem foi desenhada, né? Esse desenho foi feito pela professora de uma criança que chamou os pais com urgência à escola. Eu perguntei à criança, ao meu filho, o que tinha acontecido. Ele nos contou, perguntei a ela o que tinha acontecido. Ela nos contou que não gostou de um desenho feito por ele. Ao chegarmos à entrevista, a professora, muito pensativa, nos mostrou isso, dizendo ter pedido às crianças que desenhassem suas famílias enquanto faziam algo juntos. Eu disse à professora que, na verdade, durante as férias de verão, todos fomos mergulhar. Então, olha só, se você não faz essa conversa, não propõe uma conversa com a criança, você pode sair com interpretação que não tem necessariamente a ver com aquilo que ela colocou no papel. Agora, é evidente, a atenção uniformemente flutuante, vocês podem perceber que tem uns elementos interessantes aqui. Um pai gigante, a criança, o menino, em terceiro plano, e aqui na frente parece ser a mãe e a irmã. A mãe e a irmã, figuras menores, o pai monstruoso e o menino em terceiro plano. Aqui sim é algo da ordem para se verificar o que acontece nessa família, mas não esse detalhe que parece uma forca. Então, precisamos de muitas palavras para explicar uma pintura. A linguagem expressa nos desenhos é mais reveladora do que a falada. Vem direto do inconsciente sem passar pela censura do ego. No entanto, no setting, procure incentivar a criança a desenhar e falar a respeito.
surpresas surgirão. A primeira forma de expressão gráfica infantil, na qual a linguagem da criança, de modo bem peculiar, mergulhada em simbologia, ela desperta e vai se estruturando no desenho, né? Então, emoções, desejos, carências, temores, uma multiplicidade de afetos, as vivências traumáticas, o estresse situacional, eles tendem a surgir como elementos constitutivos dessa cena, dessa imagem. E a mensagem não verbal, ela se impõe não só no papel, mas na parede, na lousa e aos olhos de quem se permite admirar, analisar e interpretá-la. O desenho infantil, ele nasce sempre desgarrado do viés estético, do teor perturbador da fala e da autocensura. Ele liberta, o desenho liberta a criança em manifestar-se, burlando acerca do superego dos pais e mesmo da própria criança, dependendo da faixa etária em que ela se encontra. O que revela, por vezes, que desenhar também é um ato de transgressão inconsciente. Será diante de um traço, de uma linha, de um rabisco, que nasce do imaginário infantil e é projetado no papel, que o trabalho, nosso trabalho na NIT, irá se debruçar, para absorver sentidos através dos signos, cabendo ao nosso trabalho deter-se sempre em 3 importantes processos, como já dito lá na frente. Primeiro, admirar, lamber com os olhos, contemplar com o tempo, pegar aquela imagem e observar o conjunto, mas observar sem precisar mergulhar nos elementos, mas ver o panorama com interesse, se colocar como uma forma de ter prazer ao se dedicar àquele labor. A análise, então, primeiro admirar, depois analisar, e aí sim, detalhadamente, pegar cada pedacinho dessa imagem, né, do trabalho produzido pela criança, observando os pormenores que compõem cada parte desse todo, né? São as pequenas peças de um grande quebra-cabeça que estão totalmente desarrumados. Observando forma, localização, tamanho, cor, observando esses detalhes, para depois de admirar, de analisar, interpretar. E aí, a captura da intenção comunicativa da criança. Aí sim, o trabalho de tecer correlações entre os elementos com o momento experimentado pelo paciente, subjetivando, contextualizando os sentidos nesse trabalho, essa montagem do grande quebra-cabeça. A gente tem aí, na obra do Pequeno Príncipe, né, uma fala. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes fazia medo. Responderam-me: por que um chapéu faria medo? Desenhei então o interior, para que as pessoas grandes pudessem compreender. Elas têm sempre a necessidade de explicações. E aí se observa, nesse primeiro elemento, cada um vai observar, numa primeira leitura até a gente tem a referência do chapéu, né? Chapéu não causa medo. Mas aí, Pequeno Príncipe, a criança, ela acaba abrindo-se ao conteúdo, né? Para esclarecer para o adulto. E aí a gente tem uma nova forma de observar o que está desenhado, de interpretar aquilo que, para a criança, está explícito, está implícito e explícito, que é um elefante engolido pela jiboia, né?
no desenho do Pequeno Príncipe. Então, percebam como é importante a fala. O discurso, ele amplia e ele dá novos contornos à interpretação. Vale lembrar, todos nós nos angustiamos, e é essa criança que virá para o consultório, a criança angustiada. Aliás, não há possibilidade de vida sem manifestação de angústia, faz parte do humano, da nossa maturação, inclusive. Nos bebês, a angústia já aparece frente à sensação de aniquilamento, quando ele percebe que existe o outro e que o outro se afasta dele e ele não está mais com esse cordão umbilical garantindo que o outro fique fusionado, né? A perda de objetos, a castração, o interdito, o desfraldar, o desmamar, tudo isso gera angústia natural que gere. Mas faz parte da vida. É assim que a gente se constitui indivíduo, é assim que a gente amadurece. Essas manifestações podem ser mais ou menos barulhentas. Quando surgem nos primeiros meses de vida, né? Via choro, as dificuldades para dormir, os pesadelos, os terrores noturnos, os desarranjos intestinais, as febres inexplicáveis, as fobias. E está intimamente ligado ao desenvolvimento do ser humano. Nós não avançamos sem experimentarmos as inevitáveis frustrações, esses conflitos internos, a angústia da separação, tudo isso faz parte, né? As crianças têm uma desvantagem, elas ainda não sabem descrever a angústia, nem os conflitos que as afligem. Não tem ainda essa noção. E salvo via manifestações somáticas, né, as dores de cabeça, as dores de barriga, falta de ar, as palpitações e por aí vai, que as acompanham, que acompanham a angústia, a criança sente um sentimento confuso, difuso, doloroso, que sequer consegue verbalizar. Quem dirá perlaborar? Porque a cura, Freud dizia, se inicia pela palavra. Se você não consegue falar a respeito daquilo que te aflige, como é que você vai atingir a cura? Essa imagem é muito tocante. Na maior parte das vezes, a vida interior para uma criança é um mistério. E quando ela chega ao consultório, o analista escuta seu sofrimento, busca identificar os conflitos nos quais esse sofrer tem provável origem. E as ferramentas do analista? As entrevistas, a consulta com a criança, as brincadeiras, os testes projetivos e, dentre eles, o desenho. A importância do desenho. Para Freud, né, a projeção, ela é uma operação pela qual cada um de nós, né, ao longo da nossa vida, projeta, expulsa de si, localizando no outro, seja coisa, seja pessoa, as qualidades, sentimentos, desejos e também objetos que são recusados, desenhados em si mesmo, na gente. Esse mesmo processo é o que rege os sonhos, o animismo, o pensamento mágico, também a produção artística através do mecanismo de deslocamento. Desenho assim permite ao paciente de qualquer idade pôr para fora de si os conteúdos que o perturbam e que estão ali, né, no seu inconsciente, infestando o psiquismo dele. A projeção da agressividade, da raiva, do estresse, do temor e do simbolismo sexual pode facilitar, via análise e interpretação, essa liberação de conteúdos tóxicos, da agressividade, da raiva, do estresse, do temor, dos conflitos, né, que temos
através da perlaboração de questões ao ser em sofrimento. Segundo Bettheim, uma criança necessita entender o que está passando dentro dela, né, do seu eu inconsciente, para superar as decepções narcisistas, dilemas da esfera do Édipo, as rivalidades fraternas, mas nem sempre ela vai conseguir isso através da compreensão racional, quase nunca, porque o pensamento lógico, reflexivo, ele surge numa idade mais tenra, né? Uma criança pequena, ela não tem condições de elaborar um raciocínio, uma compreensão raciocinada. Ela necessita, então, se familiarizar com esses conteúdos, através de devaneios prolongados, ruminando, reorganizando e fantasiando sobre elementos adequados da história, em resposta a pressões inconscientes. A gente vê isso na cena do Rei Leão, muitas crianças ficam observando determinadas cenas, muitas vezes, repetidamente, para tentar compreender e manifestar a angústia, trabalhar a angústia que está dentro dela, através de conteúdos trabalhosos. O desenho é uma técnica projetiva excelente. Como é o caso da morte, né? A morte do Rei Leão, do Mufasa, é muito chocante. Eu lembro, a Beatriz assistia esse filme, ela assistiu muitas e muitas e muitas vezes. A primeira vez foi chocante, chorou muito. Depois ela foi assistindo, prazer funcional, repetindo, para lidar com o impacto da morte, que é muito forte, né? Mas é uma maneira de lidar com o desagradável, pela repetição. E agora o último slide, antes da gente entrar no caso. Vamos lá, as linhas do inconsciente, os sintomas. O que são os sintomas? São formações do inconsciente. Os sintomas, as patologias, né? Os atos falhos, as neuroses, tudo isso são sintomas. Surgem de modo instigante na clínica. Muitos pais trazem os filhos na expectativa desses filhos serem curados. Né? Como se não houvesse conexão entre o que os filhos apresentam e seu universo familiar. Na prática analítica, não só Ana Freud, dentre vários, Jung falava a mesma coisa, Ana Freud deixava bem claro que conflitos da criança espelham questões exclusivamente vinculadas a seu lar. É o mal-estar que ela está vivendo dentro de casa que ela está trazendo para a clínica, na verdade. É esse mal-estar que ela não consegue elaborar, não consegue superar, ela manifesta via sintoma. E é esse sintoma que aparece na clínica. E por vezes, né, justamente por ela estar impossibilitada de falar, ela só consegue expressar desta forma. Independente da qualidade estética, a preocupação não é essa. Os traços de um desenho testemunham o universo psíquico deste autor, pleno de elementos interpretáveis, o que irá auxiliar o analista no desenvolvimento de estratégias ao bom manejo clínico. As primeiras manifestações de um transtorno depressivo exprimem-se ou pela recusa de desenhar numa criança. É muito comum a criança dizer, eu não sei desenhar. Olha, está tão embotada, tão para baixo, tão encismemada, que ela se recusa. Eu não tenho ideia. Falta, né? Falta ânimo para aquilo. Ou então pelo sentimento de ter fracassado, desenha e diz que feio, está mal feito, né? Não se conforma. Tanto melhor quando ela já desenha, ainda que ela se auto-recrimine. Atitudes e palavras que arremessam ao humor depressivo e à perda da autoestima. Quando a criança aceitar desenhar,
sua produção passiva de análise trará pistas, certamente, do seu sofrer, tornando-se ali forte aliado do desenho para o entendimento e condução do tratamento clínico.